Boa noite. Boa noite. Engenheiro da OAS confirma que apartamento no Guarujá era para Lula. Delator diz que mostrou ao ex-presidente o projeto da reforma. Documentos da OAS revelam propinas na construção do Rodoanel. 17 milhões de reais teriam sido pagos durante o governo Serra. Ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, pede a Moro para ser ouvido de novo. O processo apura se Palocci recebeu dinheiro ilegal para atuar em favor da Odebrecht. Sérgio Cabral e a mulher Adriana Anselmo vão a Curitiba para depor. Os dois são réus por corrupção numa obra da Petrobras no Rio de Janeiro. Justiça concede liminar contra a greve no metrô, trens e ônibus amanhã. Empresas aéreas oferecem a alternativa e contas bancárias precisam ser pagas. Dória proíbe a CUT de fazer a festa de 1º de maio na Avenida Paulista. A entidade alega que já estava tudo certo e que vai manter a convocação. O Jornal da Gazeta está no ar. Uma investigação policial mostra que existe um verdadeiro feirão de drogas em plena luz do dia na Cracolândia. Nós mostramos essas imagens ontem. Hoje, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, prometeu mais uma vez que vai pôr fim ao tráfico na região. Apesar das imagens exibidas ontem, onde o tráfico de drogas rola solto, em plena luz do dia na região da Luz, no centro de São Paulo, hoje nada mudou. As lonas estiradas na esquina das ruas Elvésia e Dino Bueno continuam abrigando o tráfico pesado de drogas na área conhecida como Cracolândia. Durante vários dias, policiais civis infiltrados recolheram imagens do comércio ilegal de droga, que acontece como numa feira livre. Produtos ilícitos como crack, maconha, cocaína e lança-perfume são exibidos em pratos como mercadorias numa loja. Nas imagens liberadas pela polícia, mulheres usam martelo para dividir uma pedra de crack em vários pedaços, que serão vendidos aos cerca de 1.000 usuários que circulam diariamente nas ruas da região atrás de drogas. Segundo os cálculos da polícia, até 150 pessoas nessa multidão de usuários estão a serviço do crime. Elas passam o dia vendendo e negociando droga. O que assusta nas imagens é o poder de fogo dos traficantes. Nas cenas cedidas pelos investigadores, um homem aparece saindo de um hotel com uma metralhadora automática pendurada no pescoço. Esse outro tem uma mesma metralhadora embaixo do braço, enquanto o outro anda com uma pistola automática na cintura. O hotel é justamente esse que, segundo os investigadores, foi tomado pelos bandidos e funciona como abrigo para os criminosos do PCC, o primeiro comando da capital que comanda o tráfico na região. Depois da repercussão das imagens, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, se reuniu com o secretário de Segurança Pública e com o prefeito João Dória para traçar mais um plano de ação na região. Hoje, o governador prometeu, em entrevista à imprensa, que vai acabar com o tráfico de drogas naquela área. Vamos fazer um trabalho integrado com a prefeitura e pode escrever, a Cracolândia vai desaparecer, porque nós estamos fazendo lá 1.300 apartamentos ali no meio da Nova Luz, em frente à Sala São Paulo. Se você quiser revitalizar uma região, traga as pessoas para morar na região. Polícia liberta 7 dos 15 suspeitos de participarem do assalto a uma transportadora de valores no Paraguai na última segunda-feira. Os suspeitos que estavam presos em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, tiveram a liberdade concedida pela Justiça Estadual. Todos foram autuados pelo crime de receptação. Segundo a investigação, acredita-se que 50 pessoas participaram do assalto em Cidade do Leste, na fronteira com o Brasil. A polícia paraguaia informou inicialmente que os ladrões levaram uma quantia estimada em 120 milhões de reais. Mas depois voltou atrás e afirmou que sem o balanço oficial da transportadora de valores é impossível ter certeza de quanto foi roubado. O Ministério Público do Paraguai determinou que a Prosegur informe quanto foi roubado. Até agora, a polícia brasileira conseguiu recuperar o equivalente a 4 milhões e 500 mil reais.
Ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT, pede para ser ouvido novamente na ação em que o ex-ministro Antônio Palocci é réu. Na semana passada, durante o depoimento, ele ficou em silêncio. No documento entregue à Justiça Federal do Paraná, Duque afirma que, livre de qualquer tipo de coação física ou mental, deseja colaborar com a Justiça na investigação dos fatos relacionados ao inquérito, em que Palocci é acusado de gerenciar uma conta corrente de propina da Odebrecht para o PT. Duque, que já foi condenado a 57 anos de prisão na Lava Jato, tenta há quase um ano fechar acordo de delação premiada. O advogado que o atende acaba de ser contratado por Palocci com o mesmo objetivo. Duque responde a outros 6 inquéritos. Em depoimento, ex-engenheiro da OAS, Paulo Gordilho, diz que o triplex em Guarujá foi reservado ao ex-presidente Lula. Paulo Gordilho foi apontado pela empreiteira como o engenheiro responsável pela reforma do apartamento atribuído ao ex-presidente Lula. Para os investigadores da Lava Jato, essa foi uma forma de o petista receber vantagens indevidas da OAS. Mas como é que o senhor tinha esse conhecimento de que o apartamento estava reservado, aquele apartamento estava reservado ao presidente Lula? Isso todo mundo sabia na OAS. Na OAS Empreendimentos? Não, numa reunião de diretoria, em 2011, por aí. Foi mostrado o apartamento. Esse está reservado para o ex-presidente aqui. Gordilho disse que foi com o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, a São Bernardo do Campo, mostrar a Lula e a mulher dele, Marisa Letícia, projetos de reformas do sítio de Atibaia e do apartamento. A propriedade do sítio, também atribuída a Lula pelos investigadores, é alvo de um outro inquérito em que o ex-presidente é réu. Quando o Léo queria os 2 projetos prontos, ele queria passar para o ex-presidente e a ex-primeira-dama. Os projetos. Certo. Eram 3 folhas de papel com a foto de Atibaia, da cozinha de Atibaia. E um caderninho do projeto de customização do Guarujá. E ele queria passar, só que ele viajou e não pôde levar isso. Aí ele pediu para o motorista me pegar num sábado de manhã e nós fomos até São Bernardo do Campo. E fui eu e ele, né? Desculpe, o senhor e quem? Foi o senhor e quem? Eu e Léo. Tá. Né? Fomos lá e explicamos os 2 projetos. Outro réu que prestou depoimento foi o ex-presidente da OAS Empreendimentos, Fábio Ionamini. Ele confirmou ter participado de uma reunião com Léo Pinheiro, que na época era o presidente da construtora, Lula e Marisa Letícia. Segundo o ex-executivo da empreiteira, o encontro foi para apresentar o triplex ao casal. A reunião, segundo Ionamini, foi a pedido de Léo Pinheiro. Ele relatou ao juiz Sérgio Moro que, na ocasião, não houve pedidos do petista, mas que ele tinha algumas preocupações. Que eu tenho lembrança, teve a questão da escada, que era uma escada muito estreita. Tinha uma preocupação da exposição, isso do ex-presidente em relação a ter um apartamento, da exposição com a vizinhança e tudo mais. Segundo Paulo Ionamini, a reforma custou R$1,5 milhão de reais. O projeto final previa um novo quarto, um elevador, reforma das escadas, mobília e equipamentos da cozinha, segundo ele. A defesa do ex-presidente Lula afirmou que a declaração de Paulo Gordilho sobre a reserva do apartamento da OAS para Lula ficou isolada e sem fundamento, depois que o arquiteto reconheceu que não fazia parte da área de vendas. Sobre a reforma do sítio em Atibaia, a defesa de Lula afirmou que ficou claro que o proprietário, Fernando Bittar, é quem sempre tratou com a OAS sobre o imóvel. O ex-presidente Lula vai prestar depoimento ao juiz Sérgio Moro no dia 10 de maio. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, entregou à Justiça do Paraná documentos que comprovam pagamentos de propina nas obras do trecho 5 do Rodoanel, em São Paulo. A informação é do jornal O Globo. O
Os valores somariam 17 milhões de reais e foram pagos entre 2008 e 2009 a uma empresa de locação de equipamentos que teria servido de intermediária na gestão Serra. Os pagamentos foram feitos durante o período em que Paulo Vieira Souza, o Paulo Preto, foi diretor da Dersa. Segundo delatores da Odebrecht, ele foi responsável pela criação do cartel de empreiteiras que dividiu obras viárias em São Paulo entre 2004 e 2008 e afirmaram ainda ter pago R$1.200.000 como propina do Rodoanel, também direcionada para campanhas políticas. Entre os beneficiados estariam Gilberto Kassab, do PSD, José Serra e Aloísio Nunes, ambos do PSDB. Os políticos negam ter sido beneficiados. Na Lava Jato também foram identificados pagamentos de R$4.600.000 do consórcio Rodoanel Sul 5, na conta de uma empresa de fachada de Adir Assad, a Legend Engenheiros. A OAS era a líder do consórcio. Assad já foi condenado a 9 anos de prisão por Moro e tenta acordo de delação. Segundo as investigações, Assad é especialista em fornecer notas frias para que as empresas possam fazer dinheiro vivo para repassar a políticos. Alvo de inquérito na Lava Jato, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, está internado na UTI de um hospital em Brasília. O senador foi internado depois de desmaiar em casa durante a madrugada. Segundo assessores dele, inicialmente a suspeita era de que Eunício tivesse sofrido um acidente vascular cerebral, mas os exames não confirmaram esse diagnóstico. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital em que ele está internado, o quadro de saúde do senador é estável e exames de imagem do crânio mostram resultados normais. Ele não tem previsão de alta. Ontem, Eunício Oliveira, que tem 64 anos, cumpriu a agenda normalmente. Comandou as votações no plenário dos projetos de abuso de autoridade e fim do foro privilegiado. Em fevereiro, logo depois de ser eleito presidente do Senado, Eunício fez uma cirurgia para tirar a vesícula. Quase todo o sul do Brasil teve recordes de frio hoje. Aqui em São Paulo também fez frio, mas sem grandes exageros, por enquanto. De manhã nem fez tanto frio assim, mas à tarde a temperatura caiu bastante. Nesse momento os termômetros estão marcando 15 graus. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. O destaque da previsão para amanhã ainda é a onda de frio que continua avançando pelo país. Conforme a frente fria que estava provocando chuva se desloca, o ar seco, mais de origem polar, avança e derruba as temperaturas. Essa massa é tão forte que está conseguindo causar o que os meteorologistas chamam de friagem lá em parte do norte do país, entre Rondônia e o Acre. Onde temos a cor em azul no mapa, aqui entre o litoral norte paulista, todo o Rio de Janeiro, sul capixaba e lá no Acre, a sexta-feira vai ser fria e chuvosa. Deve até gear no sul do Brasil. Em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, a temperatura mínima prevista para essa madrugada é de -2. Vamos ver as capitais? Em Floripa, dia ensolarado, mas com termômetros entre 10 e 22 graus amanhã. Em Curitiba, mais frio ainda, mínima de 5 e máxima só de 19 graus. Aqui no Sudeste, o tempo vai ficar chuvoso no Rio de Janeiro, com temperaturas entre 18 e 23 graus. E no Nordeste, máxima de 29 graus amanhã, lá em Salvador, com predomínio de sol e chuvas passageiras. E o ar polar continua influenciando o tempo também aqui em São Paulo. Apesar do dia ensolarado amanhã, as temperaturas continuam amenas pelo interior. Em Marília, teremos mínima de 13 e máxima de 24 graus amanhã. Em Franca, os termômetros vão ficar entre 17 e 24 graus. E mais ao leste, teremos mínima de 13 e máxima de 20 graus em São José dos Campos. Já a Grande São Paulo pode ter o dia mais frio do ano nesta sexta-feira. Para essa próxima madrugada, a mínima prevista é de 13 graus e amanhã à tarde, máxima só de 17. Aí no final de semana melhora, mas ainda faz frio. No sábado teremos mínima de 12 e máxima de 18 graus e no domingo temperaturas entre 12 e 21 graus, mas com muitas aberturas de sol. A aprovação ontem na Câmara dos Deputados da reforma trabalhista está sendo usada pelas centrais sindicais como combustível para a adesão dos trabalhadores à greve geral convocada para amanhã em todo o país.
gerar mais empregos. Essa é a justificativa. O governo Temer entende que, ao mudar as regras trabalhistas, o empregador será incentivado a contratar mais gente e diminuir o desemprego. Dados do IBGE mostram que o país tem hoje 14 milhões de desempregados. A proposta de reforma que passou pela Câmara dos Deputados tem o amplo apoio das entidades empresariais e enfrenta a resistência das centrais sindicais. O ponto mais polêmico é o que cria a regra do negociado sobre o legislado. Ou seja, patrões e empregados juntos vão poder acertar novas condições, alterar jornada, salário, a despeito da legislação. Mesmo que, para o trabalhador, o resultado do acordo seja pior do que aquele que ele já tem garantido em lei. Para nós, significa um retrocesso. Por quê? Hoje, os sindicatos negociam com os empresários, só que negocia a partir de um patamar de direitos consagrados na lei e negocia acima do que está na lei. Com o que foi aprovado no Congresso Nacional, as negociações elas poderão ocorrer para rebaixar direito dos trabalhadores. O projeto prevê jornada de até 12 horas por dia, com um limite de 48 horas semanais, sendo 4 extras. E institui contratos flexíveis, que podem ser por hora ou por serviço, além do trabalho em casa. Num acordo, as férias poderão ser parceladas em até 3 períodos. Os direitos que não podem ser negociados incluem o FGTS, o 13º salário e o seguro-desemprego. No fim de março, o presidente Michel Temer sancionou a lei que libera a terceirização em todas as atividades de uma empresa, inclusive no negócio principal. A proposta de reforma sugere que o trabalhador que for demitido só possa ser recontratado como terceirizado 1 ano e meio depois. Aprovada ontem pela Câmara, a reforma trabalhista agora segue para o Senado, que pode fazer modificações na proposta. A mobilização durante a greve geral marcada para amanhã tem como alvo não só a reforma trabalhista, mas também a da Previdência. No Congresso, parlamentares que dão sustentação ao governo Temer tentam minimizar o impacto da greve geral desta sexta, enquanto a oposição tenta chamar os trabalhadores para participar. A gente respeita qualquer movimento, mas eu acho que o Brasil vive uma crise muito grave para que a gente fique gerando uma desestabilização que não é boa. Espero que amanhã os brasileiros possam ir ao trabalho, possam entender que a greve, do meu ponto de vista, ela não ajuda, né, ela não colabora com a retomada do crescimento que todos precisam. A greve geral deve afetar serviços essenciais para a população. Motoristas de ônibus prometem tirar os carros, recolhê-los para as garagens logo mais a partir das 10 da noite. Metrô e trens também devem parar. A paralisação marcada para amanhã divide as opiniões nas ruas. Vale a pena essa manifestação? Vale, porque é um direito que é para todos. Eu acho que não há necessidade, porque quem tem mais posse sai de qualquer forma para trabalhar, ou com Uber, ou com táxi, ou com própria condução. Eu apoio totalmente. Se eu pudesse, eu viria. Se eu não morasse tão longe, eu estaria aqui presente também. É um direito de todos, porém, desde que não atrapalhe a vida de ninguém. Amanhã é dia de ficar em casa. Amanhã é dia de ficar em casa. Nesta empresa de marketing digital, os colaboradores poderão fazer o trabalho de casa. E exigir que o funcionário passe 4 ou 5 horas procurando alternativas de transporte para vir trabalhar não é necessariamente a forma mais eficiente, não beneficia nem o funcionário nem a empresa. Bom para o Paulo. O analista de mídia mora em Embu das Artes e normalmente leva 2 horas para chegar ao trabalho em São Paulo. Eu uso um ônibus, um metrô, depois a linha da CPTM, depois novamente um metrô e mais uma linha do metrô. Então, estou acostumado um pouco com esse clima. Mas, quando acontece greves desse tipo, é praticamente impossível chegar aqui na empresa, né? Para tentar amenizar os transtornos causados com a paralisação, a Secretaria de Mobilidade e Transportes de São Paulo anunciou uma série de medidas que serão adotadas amanhã. Entre elas está a suspensão do rodízio, carros com passageiros e os táxis também poderão circular pelas faixas e corredores de ônibus. Os principais aeroportos do país podem ter os serviços comprometidos. Segundo o Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, a ordem é paralisar as atividades a partir das 6 horas da manhã de sexta.
Algumas companhias aéreas que fazem voos domésticos e internacionais também divulgaram algumas medidas. A Latam, a Avianca e a Gol informaram que não haverá custo adicional para passageiros que desejarem remarcar os voos. A mobilização deve afetar outros serviços essenciais para a população. A maior parte das agências bancárias na Grande São Paulo deve fechar. Segundo a Febraban, as contas que vencem amanhã deverão ser pagas nos caixas eletrônicos ou pelos serviços oferecidos via internet. O abatimento das multas só pode ser feito pelas empresas que emitiram a conta. Na educação, os professores das redes estadual e municipal também anunciaram adesão. Docentes das escolas particulares também devem participar da paralisação. O Sindicato dos Policiais Federais do Estado de São Paulo afirmou que apoia a greve, mas a categoria não vai parar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o efetivo será reforçado e a polícia vai impedir bloqueios em rodovias, nas marginais e nos acessos aos aeroportos. Agora, se a via for interditada, nós vamos solicitar que ela seja desobstruída e, se ela for uma dessas artérias que eu acabei de mencionar, absolutamente indispensável para a fluidez da vida da cidade, não é a fluidez do trânsito só, pode ter certeza que ela vai ser desinterditada. O governo de São Paulo obteve uma liminar na Justiça que determina que os sindicatos de metroviários e ferroviários não devem promover a greve total ou parcial do metrô e dos trens da CPTM. Além da decisão da Justiça Comum, o Tribunal Regional do Trabalho também concedeu liminar limitando as paralisações. No caso do metrô de São Paulo, a determinação é de que 80% dos funcionários continuem a trabalhar em horários de pico. Nos demais períodos, 60% devem trabalhar, sob risco de multa de R$100 mil. Já a Prefeitura obteve uma liminar para que o sindicato ligado aos motoristas e cobradores de ônibus mantenha a frota mínima de 80% para linhas com itinerários que passem por hospitais e demais unidades de saúde, além de 60% para os horários de pico e 40% nos demais horários. A multa pelo descumprimento será de R$500 mil por hora. Agora há pouco, os aeronautas anunciaram que desistiram de participar da greve geral. E a Prefeitura proíbe a CUT de realizar a festa de 1º de maio na Avenida Paulista. A gestão Dória afirma que o termo assinado pela administração municipal em 2007 com o Ministério Público permite a realização de apenas 3 eventos por ano na via. Segundo a Prefeitura, se a CUT descumprir a proibição, estará sujeita à aplicação de multas. A CUT afirma que vai manter a programação do ato na segunda-feira, aqui na Avenida Paulista. Segundo a Central, não haverá palco. Os artistas vão se apresentar em trios elétricos. O termo de ajuste de conduta veda a construção de estruturas fixas como palcos, exceto na festa de Réveillon e na corrida de São Silvestre. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumani Pinto. No meio da aprovação de vários destaques na reforma trabalhista, chama atenção especialmente para um. É aquele que acaba com a contribuição sindical. Trata-se de uma novidade que vai ter um efeito espetacular em relação à representação dos trabalhadores. Somente sobreviverão os sindicatos que tiverem representatividade mesmo, aqueles que se sustentarem com a colaboração dos seus sindicalizados. O contribuinte não vai mais bancar as centrais, as confederações, as federações e a grande maioria, quase totalidade, dos 17 mil sindicatos que há no Brasil. Acho que essa coincidência de datas pode nos levar a prever que a manifestação prevista para amanhã, que eu considero ser um equívoco chamar de greve geral, é uma folga geral, né? Antes do feriadão, pode se transformar numa espécie de canto de cisne para esses parasitas, para esses sanguessugas que vivem do dinheiro público, fingindo representar a classe trabalhadora, sem ter força nenhuma, nem ter condições de representação para fazer o trabalho que devia fazer. A folga geral de amanhã vai ser, evidentemente, um grande sucesso pelo Brasil. O Brasil tem hoje o maior problema da economia brasileira, são 14 milhões de desempregados, né? Ou seja, é muito difícil você fazer uma greve
com um tamanho de desempregado tão grande. Então não é uma greve, é um movimento que envolve pessoas que são funcionários dos sindicatos e, sobretudo, que aproveitam a possibilidade de parar o transporte em grandes cidades. Parar o transporte em grandes cidades garante o sucesso de qualquer movimento de paralisação. Mas paralisação é uma coisa, protesto é outra. Eu tenho certeza que as reformas que o Temer está patrocinando lá no Congresso não são populares, principalmente a reforma da Previdência. Acho que a reforma é necessária, precisa ser feita, mas a população não foi comunicada da forma como deveria ser, por falhas do governo, porque o governo não sabe comunicar. É um defeito gravíssimo. De qualquer maneira, não vai ser a paralisação de amanhã que vai fazer a Câmara voltar atrás na reforma trabalhista, né? Vamos esperar para ver o que acontece, espero que esteja tudo em paz, que possamos ir e voltar para casa em paz e até terça-feira que vem direto ao assunto. Até não, em pé. Uma explosão deixou 6 pessoas feridas num restaurante da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. A explosão foi tão forte que mesas e cadeiras aqui da lanchonete ficaram espalhadas pela calçada. Lá dentro, o teto caiu e ficou tudo retorcido. Nessa tarde, técnicos da CETESB, da Defesa Civil e dos bombeiros fizeram uma perícia e eles já conseguiram descartar que a explosão tenha sido provocada por um botijão de gás. Foi uma explosão no subsolo desse local e agora estamos averiguando, a perícia está vendo, se foi causado por metano do próprio esgoto ou se foi algum vazamento de gás natural que vem na tubulação de outro lugar, porque aí não tem gás natural nesse local. Botijão de gás não foi? Botijão de gás não foi, tanto que os dois estão ali, ó. O estabelecimento fica na Avenida Domingos de Moraes, na Vila Mariana, uma região de bastante movimento. A explosão aconteceu bem na hora do almoço. Um dos feridos foi atingido por um estilhaço quando passava pela calçada. Outros 5 feridos estavam dentro do restaurante. Segundo os bombeiros, eram funcionários do local, inclusive o proprietário. Vizinhos aqui do estabelecimento que testemunharam a explosão contaram à nossa reportagem que desde ontem sentem um forte cheiro de gás. Desde ontem, muito forte o cheiro de gás e eles disseram para mim que tinham trocado pela manhã. A menina, falei com a menina, que ainda estava com cheiro de gás pela manhã, que eu fui lá no banheiro, né, que foi no banheiro deles. E falei com ela, disse que eles já tinham vindo trocar os bujões, que não era lá dentro. Referência na área da saúde, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas completa 40 anos. Os problemas com dívidas começaram em 1998 e, após diversas gestões, o INCOR está perto de sanar esse problema. Hoje, as instalações do novo pronto-socorro foram inauguradas. Foi necessário um remédio amargo, mas o paciente ilustre vai finalmente ter alta depois de mais de 10 anos. O Instituto do Coração sofreu com uma dívida de 460 milhões de reais. Mesmo sendo o centro de referência internacional em cardiologia e pneumologia, o INCOR enfrentou uma crise financeira grave, com impacto no atendimento. Chegou a ter fila de espera de 1 ano para um exame básico. Mas até setembro não terá mais dívidas com o banco nem com o Ministério da Saúde. Não tem muitos milagres, você tem que renegociar com fornecedores, com o Ministério da Saúde. E começamos a reorganizar, enxugar a parte administrativa para dar mais fôlego à parte assistencial, rever os convênios que a gente tinha com saúde suplementar. Segundo o presidente da fundação que administra o INCOR, hoje 80% dos pacientes são do SUS, o Sistema Único de Saúde. Mas o que recebem do governo federal não paga nem metade das despesas do hospital. Uma conta problemática, em especial para São Paulo, que, de acordo com o secretário da Saúde, atende a mais de 40% dos doentes do país. Ainda assim, com o investimento do governo do estado, o INCOR acaba de inaugurar um novo prédio com mais leitos, conforto e tecnologia. Aqui, 900 pessoas recebem atendimentos por mês. A ideia com essa nova estrutura não é aumentar o número de pacientes, mas melhorar o serviço já prestado. E um exemplo está aqui. Exames como o raio-x ou ecocardiograma, que antes funcionavam em pontos separados do prédio, agora estão todos concentrados no mesmo lugar. O que significa dizer que o atendimento será mais rápido e há mais chances de reverter um infarto. Tempo é músculo, tempo é vida.
quanto mais rápido você fizer o diagnóstico e abrir a artéria do paciente, aumenta a sobrevida dele. Então, aumenta a chance dele viver. Então, é fundamental. Marca-passo, por exemplo, pode ser colocado no próprio pronto-socorro, mas o atendimento é apenas para casos graves. As novas instalações começam a funcionar nesta sexta-feira. Novo acordo entre parlamentares da oposição e do governo adia mais uma vez o início da votação da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara. Agora a votação está marcada para começar a partir da próxima quarta-feira, dia 3. Inicialmente, os trabalhos começariam na terça-feira, dia 2. Apesar da vitória governista com a aprovação da reforma trabalhista na Câmara, o placar da votação acendeu mais uma vez o sinal de alerta no governo. Os 296 votos a favor se revelaram insuficientes para a aprovação da reforma da Previdência, que precisa do sim de 308 deputados. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A avaliação quase geral é que a reforma trabalhista foi um teste para a da Previdência. As condições em que foi aprovada pela Câmara seriam um indício da base de apoio com a qual o governo poderá contar. Mas a relação não é tão simples assim. As mudanças na área trabalhista, desde o início, não enfrentaram tanta resistência como da Previdência. Os próprios trabalhadores sentem a necessidade de uma maior flexibilidade de regras. As condições do mercado de trabalho mudaram e muitas coisas ainda estão à margem da lei, como o trabalho sem horário fixo, de casa, o temporário, a divisão do período de férias, novas formas de contratação, como de microempreendedores. Claro que haverá uma fase de adaptação que pode gerar impasses. Os sindicatos, sem a garantia da contribuição, terão de ser mais atuantes e representativos para atrair mais filiados. E isso pode ser até uma proteção a mais para os trabalhadores diante da flexibilização. As empresas terão de ter representantes dos sindicatos que devem endossar contratos que alterem o que está previsto em lei. Já a reforma previdenciária, entre outras mudanças, vai fazer com que a maior parte dos brasileiros tenha de trabalhar mais tempo para se aposentar, o que de cara gera muito mais resistência, pressão sobre os congressistas. E a reforma trabalhista exigia apenas a metade dos votos mais um. A da Previdência, por ser uma emenda constitucional, precisa da aprovação de 3/5 da Câmara e do Senado. O governo ainda terá de trabalhar muito para garantir a aprovação, além de todas as concessões que já fez na proposta original. E a grande argumentação que tem é a necessidade de frear os romos da Previdência para reequilibrar as finanças e recuperar a capacidade de gerar superávites, de investir, de administrar melhor as áreas prioritárias. No que depender da evolução das contas, a argumentação pode não convencer, mas está valendo. O déficit das contas em março chegou a 11 bilhões de reais, o maior para o mês em 21 anos. No primeiro trimestre, o saldo ficou negativo em quase 18 bilhões e 300, com a Previdência tendo um déficit de 40 bilhões. A receita, mesmo em queda, ajudou a garantir um resultado menos ruim. Agora, ainda que a receita volte a crescer, com a retomada da economia, o peso da Previdência, do jeito que está, só vai aumentar, até chegar num nível insustentável. Boa noite. Na Venezuela, o governo oficializou o início do seu processo de desligamento da Organização dos Estados Americanos. A ministra das Relações Exteriores da Venezuela, Delcy Rodrigues, disse que uma carta de denúncia ao OEA deve ser entregue nos próximos dias e deve marcar também o início oficial do desligamento. Segundo a OEA, esse processo deve levar pelo menos 2 anos e depende também de o governo da Venezuela pagar uma dívida de mais de 8,5 milhões de dólares com a instituição. A decisão de saída da Venezuela foi tomada pelo governo de Maduro depois do Conselho Permanente da organização convocar uma reunião para discutir as crises política e econômica do país. Os protestos contra o governo de Nicolás Maduro acontecem há 1 mês e deixaram pelo menos 26 mortos. A Venezuela considera essa atitude da OEA como intervencionista e golpista. A polícia de Londres prendeu na manhã de hoje um homem armado com facas nas redondezas do parlamento britânico. Segundo testemunhas, o homem teria ameaçado vários pedestres antes de ser preso. O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi detido sob a lei de terrorismo. A polícia disse que não há indícios de que ele tenha ligação com grupos extremistas. A primeira-ministra Theresa May elogiou a ação da polícia e afirmou que o sucesso dela mostrou como os serviços de segurança e de inteligência estão sempre alertas para garantir a tranquilidade em Londres.
A polícia francesa e estudantes se enfrentaram hoje nas ruas de Paris, num protesto contra as eleições presidenciais. Os estudantes que bloquearam as entradas de escolas de ensino médio da capital nesta quinta-feira teriam atirado garrafas contra a polícia, que respondeu com bombas de gás. Desde domingo, quando foi definido o segundo turno entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen, grupos estudantis anunciaram várias manifestações contra os dois candidatos, alegando que nenhum deles representa os ideais da nova geração francesa. Sérgio Cabral e a mulher Adriana Anselmo, são levados para Curitiba e prestam depoimento ao juiz Sérgio Moro. Os dois são réus por corrupção numa obra da Petrobras no Rio de Janeiro. Veja alguns trechos do depoimento do ex-governador. Foi o primeiro depoimento do casal ao juiz Sérgio Moro. No entanto, por orientação da defesa, Sérgio Cabral, do PMDB, não quis responder aos questionamentos do magistrado e nem do Ministério Público. Mas, ao ser questionado por Moro, ele negou ter recebido propina da Andrade Gutierrez. Vamos ser muito diretos. Essa acusação, a parte dela envolve uma afirmação que o senhor teria recebido vantagem indevida da empreiteira Andrade Gutierrez em decorrência de um contrato da Petrobras com o Comperch e com a aquiescência do senhor Paulo Roberto Costa. Isso aconteceu mesmo? Não aconteceu? O senhor escolha se o senhor responde ou não. Não é verdade. Não é verdade. Segundo o Ministério Público, a propina a Cabral teria sido liberada pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Cabral negou. Eu jamais tratei de qualquer assunto de apoio à campanha, de recursos financeiros ao senhor Paulo Roberto. Cabral disse ainda que nunca indicou nenhum diretor da Petrobras. Ele também negou que o dinheiro usado para comprar joias para a mulher, Adriana Anselmo, tenha sido desviado da Petrobras. No entanto, admitiu que foi dinheiro que sobrou de suas campanhas. Esse é um fato real na vida nacional. Uhum. E eu reconheço esse erro. Reconheço esses. São recursos advindos. Recursos próprios e recursos de sobras de campanha de Caixa 2. Com esses recursos, tem nada a ver nem com a minha mulher, né? E muito menos a ver com essa questão dessa acusação de Comperch. Quase no final de seu depoimento, o ex-governador do Rio defendeu Adriana Anselmo, também ré nesta ação penal. A minha mulher não tem nenhuma responsabilidade sobre esses gastos. Minha mulher não tem nenhuma ligação com essas pessoas que estão aí. Eu me sinto muito indignado com o nome dela vinculado a esses fatos. Atualmente, Cabral está preso em Bangu, no Rio de Janeiro. Ao todo, ele é réu em 7 inquéritos relacionados à Lava Jato. Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do Rio, diz em depoimento ao juiz Sérgio Moro que não sabia como eram feitos os pagamentos de compras que ela fazia para a família, que iam de móveis a vestidos. Segundo ela, Sérgio Cabral mandava enviar as cobranças para Sônia Batista, secretária dele. Adriana também disse que não sabe de onde vinham os recursos para esses pagamentos. Esse pagamento foi feito com recursos da senhora? Não, de forma alguma. Esse pagamento foi encaminhado. Eu fiz as escolhas, fiz o meu cadastro na loja. A nota, eu inclusive solicitei que essas notas fossem emitidas no meu nome, uma atividade natural de mulher, que foi atendendo a necessidades da casa. Fiz essas compras e encaminhei, como sempre aconteceu, a Sônia para que ela realizasse os pagamentos. Seu marido estava junto nessa aquisição? Não. Não. E ele, uma compra um valor tanto quanto expressivo, 56 mil aqui, R$349. Como a senhora sabia que ele tinha recursos para pagar isso? Como é que funcionava? Imaginava que sim, Excelência, sem sombra de dúvidas. Qual motivo esses pagamentos eram todos feitos abaixo de R$10 mil? 9.000, 9.783, 9.000 e muitas vezes depósitos da mesma data. Pelo que eu li da denúncia, obviamente
O que se diz é numa tentativa de fazer uma estruturação de pagamento com o objetivo de fugir de um controle. O que eu quero deixar muito claro aqui é que eu jamais defini como se dariam esses pagamentos. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o impacto da Lava Jato no cenário eleitoral. A Lava Jato transformou os preparativos para 2018 numa espécie de batalha no escuro entre soldados desnorteados e comandantes embriagados. PT e PSDB, os partidos que monopolizam as disputas presidenciais no Brasil há mais de 2 décadas, estão zonzos. A situação penal de Lula se deteriora mais rapidamente do que a do rival Geraldo Alckmin, o único cardeal da enfermaria tucana que ainda se considera no páreo. Sem foro privilegiado, Lula arde na frigideira de Curitiba. Alckmin caiu no banho-maria do Superior Tribunal de Justiça, o foro dos governadores. Petistas e tucanos entram na fase de pré-campanha padecendo de moléstias muito semelhantes. O mal do PSDB é que o partido tem um excesso de cabeças e carência de miolos. O PT sofre da mesma carência, com a diferença de que tem uma cabeça só. As duas legendas revelam-se capazes de tudo, menos de admitir suas culpas, que seria o primeiro passo para um reinício honesto. Lula, já bem passado no óleo do juiz Sérgio Moro, está diante de um risco real de se tornar um ficha suja antes de virar um candidato. Mas ele demora em autorizar a deflagração do plano B, chamado Fernando Haddad. Alckmin ergue o bico para negar as acusações que o assediam, sem perceber que o pupilo João Dória vai virando o plano B do grupo de Aécio Neves. Não será fácil para o eleitor escolher um presidente entre os sobreviventes. Por sorte, os gatunos tornam-se menos pardos à medida que vai ficando claro que os partidos políticos viraram meras filiais de organizações como a Odebrecht e a OAS. Boa noite. Depois do mandado de prisão expedido, o goleiro Bruno se apresentou à Delegacia Regional de Varginha, em Minas Gerais, e voltou a ser preso. Bruno se apresentou espontaneamente por volta das 14h na Delegacia Regional, em Minas Gerais. Depois, passou por exames no IML e foi encaminhado ao presídio. Na terça-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que ele deveria retornar à prisão. Condenado a mais de 22 anos de prisão pelo assassinato de Elisa Samúdio, ele estava solto desde fevereiro, depois de um habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio Mello. O goleiro estava jogando no Boa Esporte, um clube da 2ª divisão do Campeonato Mineiro. Agora, ele deve ter o contrato rescindido. E agora, as notícias do esporte, com Celso Cardoso e Estela Gontijo. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o ex-deputado federal Arnaldo Madeira, do PSDB. O Palmeiras conquistou uma vitória heróica contra o Peñarol na Libertadores, numa partida, marcada por muita confusão no final, né, Celso? O que foi aquilo? Foi confusão nisso, Estela. O Palmeiras estava perdendo o jogo contra os uruguaios por 2-0, mas conseguiu virar a partida para 3-2. No final, como aconteceu aqui em São Paulo, os jogadores do Peñarol não suportaram a derrota e armaram uma grande confusão dentro de campo, que logo se espalhou também entre os torcedores nas arquibancadas. O Peñarol partiu com tudo para cima do Palmeiras e conseguiu abrir o placar logo aos 12 minutos com Afonso, que apareceu livre na pequena área para finalizar. Em nova jogada pela direita, Júnior Arias aproveitou o desvio e emendou um voleio para fazer o segundo dos uruguaios, 2-0. Na etapa final, o Palmeiras voltou completamente diferente e começou a reação com este golaço de William Bigode, 2-1. O empate saiu aos 17 minutos no lançamento de Jean para Mina. O zagueiro apareceu atrás da defesa e cabeceou firme para deixar tudo igual, 2-2. A virada veio depois do chute de Guerra. Jean pegou o rebote do goleiro Guruciaga e tocou para William fazer o terceiro e definir o placar no Uruguai, 3-2. Mas ao final do jogo houve briga entre os atletas. Felipe Melo foi o alvo dos jogadores uruguaios que perseguiram o meio-campista. Na confusão, Felipe Melo chegou a desferir socos num jogador uruguaio. E chega de mimimi, não tem briga nenhuma. O time inteiro aqui, ó, se a gente não se junta ali, comia de pau. Nós apanhávamos aqui, que isso é coisa séria. Então não tem mimimi, discussão tem em qualquer lugar. Agora, é uma palhaçada, uma falta de respeito.
E pode falar o que for, pode criticar o que for. Hoje o futebol tá parecendo revista de fofoca. Nossa. Cenas terríveis, né, Celso? Mas o Felipe Melo também provocou, falou que se precisasse ele ia bater e bateu, né? E esse trecho do Eduardo Batista tinha mais a ver com uma crítica de um jornalista, sinceramente, do que com o que aconteceu. Claro que os uruguaios ficaram revoltados com a derrota, mas eles também já estavam, sabe, de olho no Felipe Melo, desde quando ele foi apresentado no Palmeiras e deu a declaração de que se tiver que bater na cara de uruguaio, ele iria bater. Quer dizer, isso gera... Então, claro que os uruguaios devem ser punidos. Eles armaram uma arapuca para pegar o Felipe Melo. Agora, que foi inconsequente o comportamento do Felipe Melo meses atrás, isso não há nenhum questionamento. Foi infeliz na declaração. Feliz. Pela Copa do Brasil, o Santos também conseguiu uma bela vitória na Vila Belmiro contra o Paysandu, né, Celso? Vitória por 2-0 do Santos tira temporariamente a pressão sobre o técnico Dorival Júnior e dá uma vantagem relevante para a partida da volta no dia 10 de maio em Belém do Pará. Tá certo, então, Celso. Muito obrigada. Uma excelente noite para você. Para você também, até amanhã. E é com você, Gamberini. Você vai ver a seguir uma entrevista de Maria Lídia com Arnaldo Madeira, do PSDB. Até já. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Quem teve que resistir? Quem aprendeu? Quem cresceu? Quem acreditou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. A gente escolhe o cara que faz gol, né? Mas que isso, Flávio? Peraí! Se você depende do seu trabalho para viver, tem muitos motivos para lutar. 1. Lutar contra a lei da terceirização que acaba com os direitos trabalhistas. 2. Lutar contra a reforma da Previdência. Querem te obrigar a contribuir por 49 anos para poder se aposentar? 3. Lutar contra o fim dos programas sociais como o Bolsa Família e o ProUni. 4. Lutar para que não cortem ainda mais os direitos das mulheres. Nesta sexta, pare. Todos à greve geral. Love me tender, love me sweet. Neste domingo, reveja a homenagem do Todo Seu a um homem que marcou a história da música brasileira, Gerry Adriani. Love me tender, love me true. Relembre os principais momentos de sua carreira e os sucessos que embalaram uma época, com a presença do jornalista Marcelo Frois e dos cantores Silvio Brito e Vanderlei Cardoso. Eu convido você a participar desta verdadeira oração pelo nosso amigo, na forma desta singela homenagem. Todo Seu especial Gerry Adriani. Reapresentação neste domingo, 7h30 da noite. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandolo, o impacto no PSDB da divulgação da lista do ministro Fachin e dos vídeos de delações das empreiteiras. Quem faz análise é Arnaldo Madeira, tucano histórico de intensa e extensa carreira na política e na administração pública. Muito obrigada por estar conosco. Os tempos estão muito difíceis. É a lista do ministro Fachin, a divulgação dos vídeos das delações da Odebrecht expuseram
o esquema de corrupção na máquina pública e os nomes de políticos de quase todos os partidos, do PSDB inclusive. Nomes como do próprio governador Geraldo Alckmin, José Serra, Luiz Nunes, Aécio Neves, e que tudo isso traz aí uma perplexidade generalizada. Eu quero saber se isso aconteceu com o senhor, se o senhor levou um susto. Não, eu estou surpreso com a profundidade e a diversidade das denúncias. Por outro lado, estou preocupado porque as denúncias estão sendo feitas de forma, digamos, desarticulada. Se faz denúncia contra todo mundo, quando há situações diferentes. Nós não podemos esquecer que até 2 eleições atrás existia a contribuição de campanha. Então, uma coisa é você ter contribuição legal, registrada, etc. Outra coisa é o Caixa 2 e outra coisa é o Caixa 2 com corrupção. Mas o fato dos vídeos estarem sendo divulgados simultaneamente, eles são quase que complementares àquela lista que é estática e que, de fato, pode ter misturado ali todas as pessoas que receberam dinheiro por diferentes razões. Mas os tais vídeos trazem o esclarecimento, o dinheiro foi para fulano em troca disso, daquilo e daquilo outro. Quer dizer, nesse sentido, essa sua preocupação fica esvaziada? Não, porque eu acho que, por enquanto, nós estamos na fase da denúncia. Sim. Essas denúncias precisam ser provadas. É investigação, tudo investigação. Isso, claro. Agora, outra coisa que me preocupa é que, embora todo mundo fale as instituições estão funcionando e tal, eu acho que as instituições estão muito desarranjadas. Quer dizer, o poder do judiciário hoje é uma coisa descomunal. Quer dizer, hoje quem está tocando a política do partido, do país, em grande medida, é o judiciário, que opina sobre reforma política, sobre voto distrital, sobre lista fechada. Quer dizer, nós estamos vendo uma total distorção das instituições. É distorção ou é também papel do judiciário? Porque o Congresso Nacional está lá a todo vapor. Ontem mesmo nós vimos muito importantes e anteriormente também outras tantas importantes. Não vamos falar da qualidade dos parlamentares que estão lá, porque merece respeito o voto do eleitor. Certo, foi o eleitor que colocou aquela gente lá. Mas, de qualquer forma, essa preocupação, há um desarranjo, sim, no cenário político nacional. E as instituições estão nesse cenário. Mas, voltando aí para as questões mais pontuais, esse é ano pré-eleitoral. Ano que vem nós deveremos ter eleição para a presidência da República. Deveríamos, né? Não, vamos ter, né? Esperamos ter, de verdade, mas aí entra outra questão. Michel Temer, no seu entender, com 10% apenas de aprovação para o governo dele, consegue chegar até 2018? Olha, sabe o que está me impressionando no governo Michel Temer? É que com esse baixo índice de aprovação popular, ele está conseguindo aprovar coisas muito importantes. E algumas retomando, inclusive, questões antigas. Por exemplo, eu quero lembrar aqui que em 2002, governo Fernando Henrique, o último ano do governo Fernando Henrique, nós aprovamos na Câmara dos Deputados a prevalência do negociado sobre a legislação trabalhista. Aprovamos isso em 2002. Foi para o Senado, no Senado parou lá, porque aí mudou de governo, o Lula mandou tirar. Sim. Quer dizer, esse assunto volta 15 anos depois e volta de uma forma muito mais ampla do que nós fizemos à época. E consegue votar. Eu espero que consiga votar, que não tenha o fim do nosso projeto, porque o nosso projeto foi parar no Senado. Esse projeto da reforma trabalhista, ele chegou pequeno e cresceu lá no Congresso. Você imagina, acabar com o imposto sindical obrigatório. Acabar não, mas o imposto sindical opcional. Você deixar claro que nas relações trabalhistas vale o negociado sobre o legislado. Isso é uma alteração de uma profundidade impressionante. Embora, eu não quero discutir com o senhor, não quero, assim, não é nossa pauta falar da reforma trabalhista, que teve a primeira aprovação, o primeiro turno, tudo aquilo, mas não há um consenso, né, em relação a tudo isso. Nós estamos vendo que o quanto é polêmico. Né? Eu não gosto dessa palavra consenso desde quando eu estava exercendo meu mandato. Eu pensei que era desde o Nelson Rodrigues. Também, a unanimidade... Parte é por aí, por aí.
Porque o que acontece? Quando você fala em fazer consenso, você faz acerto entre desiguais e prevalece a mediocridade. O que nós estamos precisando aqui no Brasil é criar a prevalência político-ideológica de uma tendência que passe a governar o país. Mas muita água vai ter que rolar embaixo da ponte para chegar nesse ponto. Eu sei, mas voltando aqui para a questão pontual, o senhor mesmo, nós falamos, ano que vem, eleição presidencial, presidenciáveis de vários partidos atingidos seriamente por essas delações, as investigações. Pesquisas já mostrando que estão atingidos no seu partido mesmo, Alckmin, Aécio, Serra. E já acontece uma movimentação alternativa. No PSDB já se considera como alternativa aceitável o prefeito João Dória? Olha, tem segmentos do partido que consideram. Agora, eu acho, primeiro, a justiça não vai conseguir decidir essas coisas até a eleição do ano que vem. A nossa justiça aqui tem uma velocidade fantástica. Vai chegar a eleição e a maioria dessas coisas não estarão resolvidas. Segundo, eu acho que essa coisa de aparecer figuras novas de qualquer partido que venham pregar a não política, a novidade, isso é perigoso para o país. O país está precisando que conceitos sejam firmados junto à população. Nós estamos perdendo espaço no mundo, Maria Linda. Sim. O que nós tivemos hoje com clareza, quando você pega os indicadores, é que o Brasil está ficando para trás. E nós precisamos enfrentar essas questões para fazer com que o país pare de perder espaço no mundo. Importante para a nossa reflexão. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã.